Olá, seja muito bem-vindo à Educação 4.0, Desafios e Oportunidades. Hoje, com vídeo parte 3, a transição da educação e a busca pela sua eficiência. A constante busca pela eficiência representa indivíduos mais capazes, com seus hard e soft skills mais aprimorados, assim como seu letramento digital. Vamos entender que este letramento digital talvez se torne uma das principais moedas para este novo século, para este novo processo de transição. Este letramento digital também está conectado à ideia de uma plataforma de ensino, a uma plataforma de trabalho, hoje recebendo até um nome, né, uma expressão específica chamada de plataformização do ensino ou a plataformização do trabalho. E para que nós possamos ter acesso àquela entrega de conteúdo, aquela transferência de conteúdos, nós precisamos ter acesso primeiro a esta plataforma que fará a conexão entre a instituição de ensino superior, o facilitador que vai estar lá com o seu conteúdo e a turma onde você vai estar inserido. Então é importante compreender que por uma questão de facilidade, de acessibilidade, de custos, hoje a possibilidade da entrega de forma virtualizada poderá se tornar cada vez mais demandada pelo público. Observe que isto representa um movimento exógeno, que parte das sociedades, tanto dos consumidores, tanto quanto até dos colaboradores, pressionando as empresas, pressionando as organizações nesta mudança quanto à sua entregabilidade. Então, nós estamos aqui vivendo uma situação onde precisamos, nesta perspectiva, repaginar a situação entre entrega e consumo, não é verdade? E eu queria convidar você a dar uma acessada lá no meu LinkedIn e procura lá um nosso artigo sobre o professor da manhã. É um artigo que eu trato justamente sobre esses elementos importantes que precisamos levar em consideração para que em um futuro próximo, ou seja, para que, entre aspas, amanhã, possamos estar plenamente inseridos nesse processo, nessa construção do novo tipo de conhecimento, tanto quanto da sua entrega, não é verdade? Vamos lá. Um outro ponto muito importante que precisamos sempre estar com uma atenção redobrada é a questão da disrupção. A disrupção, ela representa uma quebra ou ruptura da forma de entrega. Eu preciso deixar isso aqui muito expressivo, porque vamos trabalhar justamente nisto aqui e em relação à sua proposta. Vamos imaginar que este indivíduo, ele precisa andar, subir nesta escadaria. Mas existe um momento aqui onde ocorre uma ruptura, né? Ou seja, uma quebra do processo, da continuidade. A escada aqui, ela é uma proposta. A forma como ela é nos ofertada, as condições que nós temos de chegar até aqui, representa a entrega. É aqui, ó, que a coisa muda, não na proposta. Vamos imaginar que este indivíduo está aqui, ó, no ponto A e ele precisa se deslocar até o ponto B. Eu posso simplesmente chamar, digamos, um táxi para fazer esse processo. Hoje nós temos aplicativos de carona, né, que faz justamente esta função. Observe que ou através do táxi ou de novos aplicativos, eu consigo me distanciar, me movimentar, me locomover daqui para cá. Então a ideia da entrega mudou, mas a proposta de locomoção permanece a mesma. Da mesma forma, se nós formos imaginar aqui o serviço de streaming, eu não acesso mais videolocadoras. Por quê? Porque elas não existem, né? Se existir, deixa lá nos comentários, porque eu quero saber qual é a videolocadora que ainda se mantém viva e operacional hoje em dia, não é verdade? E o que é que um serviço de streaming ofertou nesta possibilidade? Ele mudou a proposta? Não. Nós podemos assistir a documentários, a filmes, porém a entrega mudou. Em vez de eu me locomover até aquela locadora, eu simplesmente estou aqui no meu ambiente, seja em casa, no trabalho, ou me deslocando para algum local e através de um equipamento como um computador, um tablet, um celular, eu consigo ter acesso àquela programação.
através de um novo tipo de serviço. Observe que ele apenas modificou aqui a entrega, não a proposta. E o professor, como é que fica aqui, né? O professor, aquele profissional, aquela profissional que está lá em sala de aula, vai deixar de existir? Não, porque a proposta se mantém. O que acontece aqui é que a entrega entre o professor e a triangulação, né, entre a instituição de ensino superior e a sala de aula, vamos imaginar que aqui estejam os alunos, haverá uma triangulação. Então, a forma para que este profissional possa estar conectado nesta tríade, ele precisa estar conectado através de uma plataforma, por exemplo. Ele precisa ter o devido letramento digital, ou seja, os conhecimentos necessários para que ele ou ela possa desenvolver a sua atividade, não é verdade? Tudo isto representa mudanças na forma da entrega, não na forma da proposta. Então precisamos repensar, né? Puxa vida, como é que está a forma como eu entrego? Como é que está a minha entregabilidade, né? Ela está realmente bem estruturada? Ela está realmente bem trabalhada naquela proposta que eu preciso trabalhar, que eu preciso entregar? Como é que andam as inovações tecnológicas, inovações outras, que possam, em certo grau, modificar a minha entrega? Eu acho que se você prestar bastante atenção nessas duas palavrinhas, entregas e propostas, eu acho que a gente consegue até antever situações onde, opa, eu tenho que atualizar aqui o que eu preciso fazer, né? Porque caso contrário, alguém ou uma ideia ou um aspecto tecnológico poderá substituir esta minha entrega, deixando-a melhor, mais eficiente do que se fazia anteriormente. Lembre que as entregas elas mudam e elas se tornam melhores, mais eficientes, digamos até mais baratas, mais fáceis, mais acessíveis. E esta comodidade no século XXI é um aspecto extremamente importante para que possamos imaginar como os negócios vão se perpetuar nas sociedades, não é verdade? Olha isso aqui. Em 1929, um juiz teve uma sentença anulada por usar uma máquina de escrever. Embora as leis da época determinassem que os atos judiciais devessem ser lavrados a próprio punho, o magistrado resolveu datilografar a sua sentença. Tempos depois, o Tribunal da Relação de Minas Gerais decidiu anular a sentença. O fundamento? Ter datilografado a decisão. Tudo porque a legislação da época exigia que os atos judiciais precisavam ser redigidos com caligrafia bem feita e com tinta na cor preta. Olha lá. Então, qual é o objetivo desta tela aqui que eu estou te mostrando? É falar da entrega e proposta. A forma da entrega mudou, mas a proposta permanece a mesma. Vamos aqui a um outro exemplo bem simples. A iluminação artificial sofreu modificações ao longo da história em busca de maior eficiência. Atualmente, este nível de maior eficiência é representado quanto? Por exemplo, custo de aquisição de uma lâmpada, a sua durabilidade, a sua capacidade de iluminação, que nós chamamos de lumens, o consumo e variedades entre modelos e marcas. E só por uma curiosidade, observe que os anos, né, o período onde elas foram trabalhadas, as mais modernas, passando da lâmpada eletrônica para a de LED, veja a diferença do intervalo das três primeiras. E o que é que nós temos aqui? Mais uma vez, que a forma da entrega mudou. Mas a proposta, nesse caso de iluminar, permanece a mesma, não é verdade? Aqui, vamos entrar um pouco na área da música. Então, desde o comecinho, lá atrás, nós tínhamos a possibilidade de acessarmos, de ouvirmos lá uma música. Vamos partir aqui do vinil. Do vinil vieram lá as fitas cassetes, depois os HDs, né, que nós começamos a digitalizar essas músicas e guardar lá nos nossos ambientes tecnológicos. Depois vieram os CDs, DVDs, Blu-rays. Depois o próprio MP3 misturado em todo esse processo, pendrives, MP3 player, os nossos HDs externos, né, os HDs sólidos, né, os chamados SSDs mais rápidos, né, mais simples, mais seguros, a própria internet, né, e os live streaming, né, que você pode guardar
todo esse conteúdo, né, essas músicas, neste caso, neste ambiente. Olha a transição que isso aqui passou. Observe o ganho na entrega, mas a ideia simplesmente de ouvir lá nossa musiquinha aqui, ó, permanece a mesma coisa. Tá? É isso que nós precisamos entender sobre a questão da disrupção. É importante para todos nós. Olha que curiosidade. Isto aqui era um HD utilizado pela IBM. A capacidade desse HD, 5 megas. Qual foi a data que isso aqui foi registrado? Em 1956. Hoje, digamos assim, bem mais recente, um HD, um espaço, né, uma memória que naquela época ocupava 5 megas, evoluiu para 1 tera. E esse 1 tera aqui foi simplesmente, está cabendo aqui, ó, na ponta do dedo. A ideia de armazenamento, seja de música, de arquivos outros, de filmes, não importa, permanece a mesma. A forma da entrega, mais uma vez, mudou, não é verdade? O material de aula até início de 2020, nós tínhamos isso aqui, né? Nossos pendrives, nossas caixinhas de piloto, né? Quadro, computador, data show, caixinha de som, caneta, chamadas, provas, isso aqui sai de cena. E o que é que entra hoje em dia? Hoje nós entramos em uma nova perspectiva onde nós temos nosso computador, né? Ambientes virtuais como a nova sala de aula, uma mesa digitalizadora que se representa agora o nosso novo quadro, né? Onde nós escrevemos aqui ó, aquilo que queremos, apagamos, ou seja, nós temos uma nova forma de entrega dentro daquela perspectiva de transferência de conhecimentos. Isso representa essa mudança, ou seja, a forma de entrega mudou, mas a proposta permanece a mesma. Olha lá que é importante, né? Talvez em um futuro não muito distante, as autoescolas perderão a sua função, assim como os motoristas, já que as pessoas não mais precisarão aprender a conduzir seus veículos devido à sua robotização. Então nós temos aqui, olha, um veículo que está faltando alguma coisa, né? Está faltando aqui, ó, o volante, está faltando aqui os pedais, cadê aqui o câmbio? Ó, não tem nada disso. Observe que isso aqui está passando por um momento, um redesenho. Olha essa outra imagem, a mesma coisa. O que é que você tem? Você tem um carro, né, um automóvel com tablet ali, embutido no seu painel, né? Olha lá, novamente, né? Então isso representa essa mudança, representa o quê? Que a forma da entrega mudou, mas a proposta não, permanece a mesma. Então, qual é a dica aqui que vale ouro para todos nós? Tá? Precisamos sempre nos questionar da seguinte maneira: como estão as condições em relação aos meus entregáveis? Eu preciso estar atento a esta obrigação. Eu preciso estar ciente dessa questão. Como é que eu, como um profissional, estou desenvolvendo as minhas atividades? Quais os riscos de substituição da função, da proposta? Não, da minha entrega. A minha entregabilidade ela está pautada em atividades, em funções que estão muito bem trabalhadas, muito bem desenvolvidas e especificadas, sim. Mas quais são as inovações da área, né? Quais são as novas condições? Então nós precisamos correr atrás. Não é esperar que a inovação venha, mas é procurar acompanhar esta chegada para, na medida do possível, ganharmos tempo e nos adequarmos a isto. Porque provavelmente aqueles profissionais que têm uma relação mais amigável, né, com estas condições, com essas novas condições, poderá, eu acho que mais facilmente agradar, não é, o público, e isto poderá ser um diferencial para uns e riscos para outros. Podemos observar que há uma tendência natural na substituição de parte da mão de obra como se encontra atualmente. Esta substituição ela pode vir de forma mecanizada, de forma digital, através da inteligência artificial. Porém, observe que a atividade que ela se propõe substituir, ela não vai mudar. Ela vai entregar, digamos, a mesma proposta com algum elemento novo, com alguma prática diferenciada que antigamente, na prática original, podemos falar desta forma, não trazia os mesmos elementos. Então, quando você tem um professor que não consegue se adequar a esta nova demanda, esta nova comunicação digital ou digitalizada, precisamos passar por uma ressignificação, mais uma vez,
um novo mindset para percebermos como eu posso ser produtivo ou como eu posso continuar nessa minha produtividade entregando algo diferente. E eu não posso simplesmente, digamos, né, replicar os meus slides, a forma como eu falava numa sala de aula presencial, totalmente presencial, para uma sala de aula conectada ou uma sala de aula híbrida que muito provavelmente vai exigir mais habilidades do que em uma sala de aula totalmente conectada, ou seja, online. Precisamos observar estas especificações para que possamos continuarmos dentro desta transição da educação de forma inteligente, de forma muito bem conectada, simplesmente assim, e sempre colaborativa. Precisamos trazer os elementos necessários para que não percamos, digamos assim, as habilidades, ou seja, os soft skills necessários para que possamos trazer esta revolução, necessário para que possamos trazer um novo perfil de aula, uma nova entrega, uma nova proposta. Algo muito importante que eu tenho a te dizer é o seguinte: muitos de nós, muitos professores, tá? Desde no contexto corporativo ao educacional, graduações, pós-graduações, produz material, produz slides, produz estudo de caso, produz cenários, situações que se isso pudesse ser compartilhado seria interessante. A colaboração, ela está nesse compartilhamento também. Então, no momento que eu consigo chamar um colega, no momento que eu consigo convidar uma colega para trocar ideias, ou simplesmente quando eu consigo produzir esse material, nós somos produtores de conhecimento, que possamos produzir estes materiais e divulgar. Cria a tua conta no YouTube, entra com a produção de artigos, publica lá no teu LinkedIn. Inclusive tem vários publicados no meu, dá uma olhada, chega lá. Eu posso tecer tranquilamente alguns assuntos aqui um pouco mais aprofundados lá dentro através de artigos. E tudo isso é gerar conhecimento, é produzir conhecimento. Divulgue a tua imagem, transforme a tua imagem em algo como uma vitrine. Faça com que a tua persona, você esteja enquadrado aqui nesta telinha e faça com que as pessoas vejam você. Responda, atenda. O relacionamento profissional é um dos elementos mais importantes nesse novo contexto de mercado. Se eu sou um profissional que não atendo às demandas, as pessoas que chegam até mim, eu trato como sempre tratei antes, eu preciso mudar esta forma de analisar, de atuar no mercado, porque provavelmente aquele ou aquela que conseguir se relacionar melhor com o seu público vai ter maior aceitação. É um novo comportamento do consumidor. O comportamento muda, não só os mecanismos, as tecnologias, mas a forma de como utilizamos tudo isto. Então, precisamos aprender a compartilhar, a produzir conhecimento e compartilhar. Começa com as condições que você tem no momento, a tua câmera, o teu ambiente, um quarto, uma sala, o próprio local da tua faculdade, de uma empresa que você trabalha ou da sua própria empresa. Procura um ambiente, conversa, gera conteúdo, agora conteúdo legal, com relevância, para que você comece a ganhar visibilidade. Esse é um ponto de vista meu, tá? É bem particular. Eu acredito que a tua visibilidade nas redes sociais vai ser o teu currículo. O teu currículo de amanhã, de depois de amanhã. O professor do amanhã, ele vai precisar ser uma pessoa com ampla visibilidade nas redes sociais, principalmente. No momento que eu conseguir gerar este campo, esta abertura, eu poderei muito bem conseguir angariar novos mercados, novas amizades, poderei me conectar com outras pessoas. Está aqui uma dica para nós nos conectarmos. Vamos conversar, traz ideias. E é através deste conteúdo, por exemplo, ou de mais outros conteúdos, é que nós podemos estreitar esses relacionamentos e fazer uma comunidade, fazer um grupo, agências, trocar ideias, opções, oportunidades de mercado. Eu acredito que nós precisamos apenas começar a nos movimentar, né? O mercado, ele é um convite ao movimento, né? Nós precisamos nos movimentar. E esse tempo de agora, a movimentação, a ação, sair da inércia, ir para ter novas habilidades, ir para novos canais de comunicação, eu acredito que será a nossa forma de sobrevivermos e estarmos presentes nesse contexto hiperconectado, não é verdade? Bora voltar lá para o conteúdo. E
A transição da educação, né? Nós, habitualmente, para uma questão cultural, sempre buscamos as universidades para ganharmos espaço, uma musculatura profissional mais robusta, né? Como eu gosto de falar, através de certificados, através de graduações, de pós-graduações, de MBAs. Isso aí tudo ajuda e muito a nosso nível de conhecimento, nosso network, que nós começamos a conhecer mais pessoas, a trocar ideias e, claro, a possibilidade de nos tornarmos mais caros no mercado, já que podemos ofertar mais do que um dia já podíamos ofertar através daquele conhecimento que nós tivemos acesso, não é verdade? Mas hoje em dia, este conhecimento muda. Não digo conhecimento, vamos lá, a entrega. Em vez de eu só procurar um centro acadêmico para que eu possa estruturalmente ter acesso àquele conteúdo, hoje esse centro acadêmico ele vai até você, não é? Então eu não preciso ir obrigatoriamente lá à sala de aula. A sala de aula vem até a mim, né? Mas de que forma ela chega até a minha pessoa? Qual é o custo que eu preciso ter para ter acesso àquele conhecimento? Quanto custa aquilo para mim? Quanto tenho que pagar por aquilo? Né? Então hoje você tem a expressão, o MOOC, que é o chamado Massive Open Online Courses, que são cursos massivos de forma distribuída através do meio digital, através da internet, onde qualquer pessoa pode acessar gratuitamente aquele conhecimento. Hoje nós passamos por uma mudança de significados diversos. Um deles, eu acredito, é que existem muitos tipos de serviços, principalmente na área de qualificação profissional, que são entregues em parte gratuitos. Não existe mais a cobrança do primeiro momento até o momento final da entrega. A entregabilidade ela se torna parte dada de forma gratuita e uma parte direcionada, específica, digamos, paga. Então eu posso me profissionalizar sem gastar praticamente nada enquanto ao acesso a esses conteúdos. Tá? Como é que funciona, né? Como é que está por trás disso? Esta plataforma, este método aí, né, esta oferta, né, representa um processo de aprendizado gratuito, colaborativo e online. Então são vários profissionais que trabalham juntos dessas instituições de ensino superior, não custa nada e tudo disponibilizado através da internet. O MOOC baseia-se em 4 pilares: aprendizagem, com foco no estudante, flexibilidade, interação e inclusão digital. Olha aqui a perspectiva, a minha problemática, né, que eu jogo aqui. Será que a nossa aprendizagem, a forma, melhor dizendo, como nós trabalhamos a aprendizagem, ela está direcionada ao estudante? O que é direcionar ao estudante? É fazer um bidirecionamento, né? Tanto ao estudante quanto às demandas que aquele estudante vai encontrar no mercado de agora mesmo, ou seja, algo muito contextualizado, muito atual. Esta aprendizagem direcionada, contextualizada, ela traz flexibilidade, condições de acesso. Eu tenho que obrigar aquele profissional, ou melhor, eu tenho que obrigar ao estudante a andar exatamente dentro das condições que eu previ, ou eu posso flexibilizar dentro das condições em parte daquela pessoa. Isto vai gerar interação, comunicação. Ah, mas nós estamos no meio digital, ninguém vê ninguém. Não podemos sim. Haverá uma comunicação entre a sala de aula e cada um de seus integrantes, entre o professor e o formador. Isto aqui há uma certa inclusão, as pessoas têm a capacidade de acessibilidade, a linguagem, o acesso ao conteúdo, a disponibilidade de poder entrar mais de uma vez, guardar parte daquele conhecimento para que eu possa revisitar mais à frente. Observe que o que está aqui na tela já é um desenho de um modelo novo de uma nova sala de aula, de qualquer faculdade. Não precisa estar nesta tríade entre aquilo que é gratuito, colaborativo e online. Eu posso ofertar um curso tradicional pago, porém colaborativo, porém online, não é verdade? Olha lá os desafios, né, que nós precisamos trabalhar, que para mim estes desafios se tornam oportunidades quando nós conseguimos desenvolver condições adequadas de entrega, de sustentabilidade. Nós, como profissionais de ensino, precisamos estar atentos a isto, mas precisamos estar o quê? Prontos e preparados para ingressar neste universo. Então, olha que curioso, o conectivismo, ele conecta momentos de mudanças expressivas, as redes, ou seja, o nosso network, né, as pessoas,
aquilo, né, que é o teórico, aquilo que, digamos, se sai da prática, mas é uma explicação importante para tentar, digamos assim, trabalhar aspectos do dia a dia, né? E tudo isso uma complexidade que precisamos levar em consideração. Essa complexidade está muito conectada ao universo Bunny, né? Dá uma olhada depois no vídeo 2 dessa série aqui que nós estamos trabalhando, que lá eu trabalho e busco essa questão do mundo Bunny, né? Dessa fragilidade de aspectos que antigamente eram mais homogêneos, eram mais tranquilos, eram mais retilíneos, digamos assim, né? Nós tínhamos capacidade de trabalhar com planejamento a longo prazo, mais tranquilos. Nós tínhamos como planejar cenários muito bem desenhados, levando em consideração alguns elementos lógicos. Hoje em dia, fazer isso se torna uma tarefa praticamente que impossível. E ele continua que a aprendizagem ocorre em ambientes nebulosos, onde os elementos centrais estão em mudança e não inteiramente sob o controle das pessoas. É perfeita. Esse texto aqui ele retrata muito bem o que nós estamos vivendo. Acredito que isto vai se tornar não um capítulo, mas provavelmente uma regra de conduta profissional no ambiente de negócios, onde é que nós possamos estar, logicamente, principalmente conectado aos grandes centros, né? Centros urbanos, um ambiente mais cosmopolita, né, conectando assim várias sociedades, cidadão do mundo, né, conectividade, linguagens, tecnologias, enfim. Nós precisamos estar prontos e preparados para esse universo, não é verdade? Então, ao final do vídeo, vamos então continuar com o vídeo 4. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido, busca lá os vídeos anteriores, entra lá no meu LinkedIn. Tem vários artigos trabalhando sobre diversas questões, conectando esse universo total aqui que nós estamos trabalhando, tá ok? Até o próximo vídeo.